Oi, amores! Tudo bem? Tô aqui curtindo o sonzinho do Skank. Quem não conhece, pede pra mamãe mostrar. É maravilhoso. Estamos aqui para mais uma aula da Fundas, Fundação Cultural, né? Aula de desenho, posição do Pocoyo. Então vamos lá. Nós falamos na aula anterior sobre a estrutura corporal, como dividir essa estrutura corporal. Vou deixar o som mais baixo, ficou muito alto no último aula. Tá. E agora a gente vai aperfeiçoar isso, porque senão fica parecendo um bonequinho Lego do Minecraft, enfim. Então, Lego e Minecraft é coisas diferentes, tá? Mas ok. E aí, vamos aperfeiçoar isso, porque assim, por mais que você talvez tenha conseguido fazer a estrutura, faltam as perfeições de quando é um homem, uma mulher, uma criança, e inclusive as posições que você quer colocar o seu personagem, né? Então eu vou usar o laranja, tá bom? Para lembrar o cálculo. Cabeça. 1, 2, 3 níveis de estrutura corporal. Não tá marcando, vou mudar pro vermelho. Dá pra ver agora? Cabeça. 1, 2, 3 medidas para estrutura corporal. 4, 5... Opa, era 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 medidas para perna. De novo, cabeça. 1, 2, 3. Foram 4 medidas contando com a cabeça. Estrutura da perna. Mais uma. 7, 8. Fora os pés, que aí você ainda vai fazer o pé. Você pode usar esse formato aqui, ó. Ou você pode usar mais arredondado, tipo um hambúrguerzinho, enfim. E por fora, contando o pé. Sem contar o pé. E esse pé vai depender da medida do que você tá desenhando. Se é um menino, se é uma menina, se é uma criança, né? Se você quer fazer uma coisa mais ligada a um mangá, a um cartoon, algo que não é realista, você pode brincar de ser um pé muito grande, muito pequeno. Picasso desenhava pés enormes. E mão. Você vai calcular, a medida é 1,5 bola. Daria 3 bolas, o cotovelo seria metade. Como é difícil medir isso, é melhor você usar a cintura do seu personagem. Cintura. E com ela você medir braço e antebraço. Eita, braço e antebraço, tá bom? Então tá, isso... Foi recapitulando a aula anterior. Agora, vamos tentar deixar isso mais natural, tá bom? Vamos lá. É improvável, é impossível. Cabeça. Ih, fiz muito grande já. Já sei que não vai dar o tamanho da folha. Com o tempo, o seu olho acostuma a já olhar e já identificar se tá muito grande, se deu tamanho, se não deu. Tá? Vou fazer uma estrutura um pouco de lado, que foi o que deu a intenção da cabeça aqui. Ó, ficou um pouco na lateral, né? Então, vou usar assim mesmo. Tá, pescoço. Mesma medida. Tá. Essa cabeça ficou um pouco grande, mas ok. Vamos fazer um homem, né? Que eu acho que é o que a maioria dos meninos desenham primeiro, são os heróis da vida deles. Então tá, vou fazer aqui, ó. Fiz estrutura de palitinho. Lembrando que o homem, ele vai ter mais ombro, certo? Aliás, vamos falar do formato corporal. Vou usar essa folha. Não, tá suja. Vou usar essa folha. Quando você for desenhar uma mulher... Normalmente, ela tem uma estrutura corporal triangular. Como assim? Se você reparar nos banheiros femininos, até a bonequinha lá é meio triangular. Por quê? Porque entende-se que a cintura e o busto é menor que o quadril. Por causa dessa estrutura feminina. Toda mulher é assim? Não, mas é um padrão de desenho
que você depois pode brincar e mudar isso, igual eu falava dos estereótipos, que são vários tipos, né? Os estereótipos. E aí, isso é um estereótipo feminino, mas existem várias formas. Eu mesmo, quem dera, tem um quadril grande desse, mas isso é outro assunto. Então, vamos lá. E a estrutura masculina, vou mudar a cor para ilustrar melhor. É o oposto disso. Esse triângulo é o contrário. Por quê? Porque ele simboliza os ombros, a grande, né? Aqui mais massa nele e menos quadril. Nessa ideia, vou marcar melhor o desenho. Olha os gominhos. Tá, nessa estrutura. Então, aqui seria uma ideia corporal masculina. Grande massa, né? No ombro e na estrutura de cima, pouca cintura. O mínimo. E quadril, então, mal tem quadril. É errada essa concepção se você levar no geral, tá? Mas estamos falando de um corpo desenhado como um perfil atlético da maioria dos desenhos que a gente vê por aí, tá bom? E já a mulher é o oposto, certo? Muito quadril, pouca estrutura em cima. Então, estrutura masculina, feminina, tá? E quando for uma criança... Deixa eu pegar a sulfite nova aqui. Aí ele foge desse padrão totalmente. Eu prefiro fazer ela quadradinha. Vou usar um verde, vai? Quadradinho. Como assim quadradinho? O quadradinho, ele vai te ajudar a evitar o excesso de quadril, o excesso de peitoral, sendo que é uma criança, ela ainda tá com uma estrutura em formação. Então, vamos falar assim, se você fizer de rascunho de esboço quadradinho, você vai conseguir segurar melhor a estrutura da peitoral, da caixa torácica, cintura e do quadril, sem exagerar muito. Fiz um umbiguinho e só o mamilo. Então, vamos aproximar todos. Mulher, homem, criança. Ah, professor, isso é regra? Não. E se eu quiser fazer uma mulher magra, magérrima? E se eu quiser fazer um homem bem gordinho? Enfim, então é só uma ideia de estrutura para você se guiar no seu desenho, tá bom? Então, vamos brincar com esse perfil aqui que eu já fiz. Vou usar o preto, tá bom? Falta aqui uma cabeça. Essa cabeça e o pescoço, lembrando que a gente vai dividir para a estrutura corporal, né? A medida. Medida, 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 medida. Ó, aqui, por exemplo, já passou um pouquinho. Esse quadril é um pouco maior, mas tudo bem. Aqui dentro eu vou usar essa medida corporal, vou usar essa cintura. Aqui eu já parti para um quadril enorme. Virilha, coxa. Não vai dar espaço para desenhar todo, mas vai dar para desenhar pelo menos o joelhinho. Onde tá esse cotovelo? Tá. Então, eu aproveitei para desenhar o corpo feminino. Bustos, cintura. Tá. Observaram o triângulo aqui, ó, aqui dentro? Não quer dizer que eu marquei um triângulo exatamente no corpo. Quer dizer que esse triângulo vai me ajudar a entender a minha cabeça, de olhar e entender se é um corpo feminino, por essa estrutura.
Eu arredondei as coxas, arredondei os desenhos para não ficar exatamente uma forma geométrica. Agora na estrutura masculina. Esse rosto também pode ser mais largo. O homem normalmente ele tem mais maxilar. Tem exceção? Tem exceção. Claro, ninguém tem o rosto de Batman nem de Super-Homem, mas bom, vamos falar desse estereótipo do que normalmente as pessoas estão acostumadas a entender como desenho masculino, tá? Então tá, aqui eu vou fazer um rostão mais pá, maxilar. Lembra do maxilar? Mais largo, tem aula aí de montagem de rosto e maxilar, hein? O pescoço também, pode ser um pescoço mais largo. A mulher ela tem um pescoço mais fino, o homem ele pode ter aí um pescoção mais, né? Aquela, quando ele trabalha o triângulo na musculação, aqui fica enorme. Então tá. Tô aproveitando a estrutura. O braço, você pode usar bolinhas para te ajudar a desenhar o músculo. Vamos colocar, se você dividiu aqui bolinha pro muque, você também pode dividir pelo menos 2 bolinhas pro braço. Ai, não vai caber, mas vou fazer desse lado. 2 bolinhas pro braço, vai desenhar o músculo. Cintura. Nossa, que homem forte que ficou aqui, meu Deus. Ó, que muque! Mas foi porque eu exagerei na bolinha. Ombro, certo? Braço, músculo. Você vai afinar mais na parte do pulso. Percebemos que aqui é mais fininho, aqui engrossa. Mas aí você vai aperfeiçoando o seu desenho. Beleza? Quando você vê, você já tá desenhando aqueles heróis lá, aqueles caras enormes. Peitoral. Eu não sei desenhar gominho, vou treinar gominhos. Aqui a estrutura corporal já tá desenhada. Quadril. Essa coxa, essa perna, eu não vou fazer tão volumosa, tão grossa como a da mulher, né? Vou fazer mais fina. Olha o desenho de ponta cabeça. Deixa eu botar pra cá. Se eu sei onde acabou a estrutura, 1, 2, 3, é aqui mesmo. Eu não vou calcular muito, porque acabou, pra eu poder desenhar os pés, acabou o espaço mesmo, então é um pouco indiferente eu calcular ou não. Fiz aqui a sombrinha do braço pra você entender que ele tá aqui invisível. Olha que diferença. Estão entendendo a análise? Triângulo, aqui é mais largo e aqui é mais fino. Triângulo ao contrário. Ou melhor, triângulo e triângulo ao contrário. Conseguiram enxergar? Se você for com lápis calcular essa estrutura, você faz assim. O ombro tá maior ou menor que o quadril? E assim você vai poder analisar melhor. É isso aqui, ó, que você vai reparar. Com relação a ombro e quadril. E aí depois você vai treinando e arredondando as formas. Na parte da criança, é sem exagero, é sem excesso. E você pode fazer uma cabeça maior. A criança normalmente ela tem uma cabeça maior do que a estrutura do corpo. Ou fica mais infantilizado, né? Pescoço fino, né? Porque é uma criança. Vamos colocar aqui uma camisetinha. Assim. Uma bermudinha. Aqui no desenho da criança, ficou uma carinha estranha, né? Tá, enfim. Aqui na estrutura da criança, você percebe que não tem excessos. O braço é fino, o pescoço é fino, o joelho é fino, né?
com relação ao corpo da mulher, ó, e do homem, que é bem mais exagerado. Consegue enxergar? E eu não queria pôr os três. Aí, ó, quadrado. Como que eu vou analisar isso melhor, Pro? Você vai comparar. Por mais que a sua cintura seja fina, ou se a sua cintura for grossa, você quiser fazer alguém gordinho, você vai comparar joelho e quadril, se eles formam um quadrado, tá bom? Quadrado infantil, triângulo feminino, triângulo invertido masculino. É isso! Já deu 15 minutos de aula, então tá. Vamos pra próxima, que a gente vai estar arredondando melhor essas formas. Eu vou mostrar alguns desenhos que eu já fiz e umas formas diferentes de você trabalhar a estrutura corporal, ela em movimento, você poder... Porque se você já tem o cálculo, você pode mudar esse posicionamento. Vamos usar esse Scooby-Doo aqui. Se você já tem a forma, a posição que você vai colocar ele não vai dar errado se você já tem a proporção de como desenhar, entendeu? Você vai imaginar o modelo, você vai calcular na posição que tiver. Por mais que ele esteja numa posição mais estranha possível, você vai conseguir calcular a proporção desse corpo, tá? E você trabalhar a proporção desse corpo para ele estar correto, o nome disso é escoço. Descobri esses dias, que eu fui estudar e eu não sabia. Mas vamos falar disso próxima aula. Beijo! Então vamos lá. Perfis estereótipos, tá? Beijo.